pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. Meu nome é Eduardo Filoni, eu que hoje sou o responsável pela aula do Descomplica. Sintam-se em casa. Para quem veio a primeira vez, sejam bem-vindos a essa ação do Crefito 3 e fiquem à vontade durante a minha explanação para a gente esclarecer algumas dúvidas. Eu vou tentar ser o mais preciso possível em relação ao recado que eu tenho que passar. Pela minha experiência em aula de pós-graduação, geralmente as dúvidas estão relacionadas à parametrização. As pessoas têm muitas dúvidas em relação à parametrização, algumas questões de posicionamento de eletrodos, algumas dificuldades. E reitero o que eu comentei antes, né? Durante a minha aula, fiquem à vontade para sair, comer alguma coisa, voltar, beber uma água, tomar um chá, não tem problema nenhum, não me incomoda nem um pouco isso, tá? E espero que eu contribua com as minhas informações. Então, o objetivo hoje, né, o nosso objetivo é abordar, vou procurar escrever bem grande para vocês conseguirem visualizar, é abordar a eletroestimulação neuromuscular. Eu não sei quantos participaram do Descomplica sobre eletroanalgesia, mas quem participou, a gente abordou, obviamente, os recursos pensando no controle da dor. Hoje não. Hoje o nosso principal objetivo é fazer uma abordagem de um recurso que promove contração muscular por meio de uma corrente terapêutica. Obviamente que a gente vai discutir situações clínicas que isso pode ser interessante no dia a dia. E, às vezes, vocês podem encontrar um termo na literatura, livro, aparelho, NEMES, que é eletroestimulação neuromuscular, mas com a sigla derivada do inglês. Então, a gente tem essa terminologia também. Porém, aqui no Brasil, ficou sinônimo de eletroestimulação neuromuscular o termo FES, que na verdade verdadeira, apesar de ser um termo mais comum, nada mais é do que uma sigla que também derivada do inglês significa eletroestimulação funcional. E que na verdade verdadeira deveria ser utilizada em situações quando a eletroestimulação ela é utilizada exclusivamente para função, mas virou sinônimo de eletroestimulação. Além disso, existem outras correntes, como por exemplo a corrente russa e a corrente Alce, que também geram contração muscular. E aí vai depender do que você tem na mão. Ah, você vai abordar as diferenças? Vou abordar as diferenças, mas eu vou numa sequência didática que quando chegar no final, vocês vão perceber que elas não são tão diferentes assim. Tá? Vocês vão perceber que existem, obviamente, algumas diferenças, mas existem pontos de coincidência sobre elas. Mas o grande objetivo é a gente promover a contração muscular por meio dessas correntes. O que eu acho que vale a pena a gente iniciar? Para quem assistiu minha aula de eletroanalgesia, desculpa ser repetitivo, mas eu vou ter que falar sobre as respostas de limiares, porque se eu não falo dos limiares, a gente não consegue entender o que a gente precisa. Então eu vou virar e eu vou abordar com vocês um conceito que foi abordado na aula de eletroanalgesia, chamadas curvas de excitabilidade.
Então, mais uma vez, peço desculpa para quem assistiu, mas vai ser importante para quem está vendo pela primeira vez esse conceito. Eu vou pedir a gentileza, vou usar a mesma modelo, pode ser? Deu tão certo? Vou usar a Keitiane, já está aqui na frente, já passou pela prova dos 9, e eu vou pedir para você isso. Eu vou colocar os eletrodos nos extensores e, como eu disse na aula passada e volto a repetir, não se preocupem agora, não se preocupem nesse momento com parâmetros. Esqueçam parâmetros, vamos pensar única e exclusivamente na resposta. Eu preciso agora que vocês entendam esse conceito de resposta, porque esse conceito ele vai ser importante para a eletroestimulação neuromuscular e vocês vão entender o porquê no final. Eu vou dar uma enfatizada nisso daqui a pouco. Então, eu vou colocar uma corrente qualquer, pode relaxar por enquanto. Eu vou colocar uma corrente qualquer e também não se preocupem com o tipo de corrente utilizada. Mais uma vez, se preocupem única e exclusivamente com a resposta. Pronto. Preparada? Por enquanto também não precisa levantar, porque eu só quero que você me avise quando tiver a sensação. Quando começar a passar corrente, me fala. Senta aqui um pouquinho. Na hora que você precisar ficar de pé, você fica. Só coloca o banco mais para trás, para quem estiver aqui conseguir enxergar. Está sentindo a corrente? Então, aumentei a intensidade e ela começou a sentir a passagem de corrente. A partir do momento que ela tem a sensação da passagem de corrente, nós atingimos um limiar chamado limiar sensitivo ou limiar sensorial. Antes disso, passa a corrente, mas essa corrente não foi o suficiente para gerar uma despolarização. Então, a gente está num limiar subsensorial. Então, enquanto eu estou aumentando e ela não sente, a gente está num limiar subsensorial. Sempre eu cito esse exemplo em aula. A microcorrente é uma corrente terapêutica que trabalha num limiar subsensorial. Você posiciona os eletrodos, liga, a pessoa não sente absolutamente nada, e ela é uma corrente interessante para reparo tecidual, principalmente reparo tecidual de feridas, úlceras varicosas, coto de amputação, pé diabético e por aí vai. Se eu continuar aumentando, agora eu vou pedir para você ficar de pé e fazer aquilo que você fez da outra vez, de segurar e soltar bem a mão. Pode fazer o apoio com a outra mão aqui, ó. Isso. Vai começar a tremer. Se tiver forte, me avisa. Tá tremendo? Tá? A gente está começando a ver a ponta dos dedos tremer. Tá muito forte? Não, tranquilo. Ótimo. Tá forte? Então, só para o pessoal ver. Eu continuei aumentando a corrente e eu tive uma resposta motora. Quando eu tenho a resposta motora, eu vou atingir um limiar motor. Para quem não está enxergando, já vai enxergar. Quando esse limiar motor promove uma contração trêmula, a gente tem uma fibrilação. Então, a contração trêmula vai caracterizar uma fibrilação. Eu vou mudar um parâmetro, que por enquanto não importa qual é, então eu vou desligar. Mudei o parâmetro.
Daqui a pouco vocês vão descobrir qual é esse parâmetro e vou voltar e aumentar. Avisa quando começar a sentir a corrente. Saímos num limiar subsensorial, entramos num limiar sensorial e agora a Keitiane vai começar a subir, vai começar a estender. Muito ruim? Vai desconfortar, mas tá indo. Pode ir. Muito forte? Quer que eu diminua? Numa escala de 0 a 10 de desconforto, que nota que você dá? 3. Então, tá bom. Então, tá bom. E eu recomendo que vocês façam isso com os pacientes de vocês. Porque a escala de desconforto, ela tende a diminuir e você consegue buscar uma resposta. Quando eu tenho uma contração mais próxima da fisiológica, que eu tenho mais recrutamento de fibras e tem esse deslocamento, ou fica uma contração isométrica bem visível, isso nós chamamos de tetanização. Senta um pouquinho aí. Então, nós temos aqui um conceito de tetanização. Então, a tetanização é o que geralmente a gente vai buscar na eletroestimulação neuromuscular. E para isso, obviamente, tem parâmetros para chegar lá, e eu vou discutir isso com vocês durante a aula. Por que eu estou falando isso? Dependendo da situação clínica que eu tenho, eu posso buscar um limiar sensitivo, eu posso buscar um limiar motor com fibrilação, ou eu posso buscar um limiar motor com tetanização. Então, a pergunta que não quer calar é: o que eu quero, né, da vida naquele momento? O que eu preciso naquele momento, de acordo com o protocolo? Então, vocês podem ter uma resposta totalmente diferente. Então, esse conceito é importante, fundamental. Se eu continuo aumentando, eu posso ter um desconforto. E esse desconforto nós chamamos de limiar nócico ou limiar de dor. Então, por isso que eu tenho que perguntar para o meu paciente se realmente aquilo é dor. Porque a Kate fez careta, mas depois ela falou, não, pode ir. E a hora que eu perguntei a nota, ela deu uma nota baixa, ou seja, ela está tolerando bem. Às vezes a pessoa fica assustada com a corrente, é natural, né? Uma eletrofobia, que geralmente é momentânea, mas que a gente tem que, obviamente, tentar persuadir o paciente para chegar a essa resposta. Eu já tive situações onde eu não consegui chegar na tetanização. O paciente não permitiu. E aí a gente tem que abandonar. Só que a gente tem que fazer de tudo para chegar. E, obviamente, que eu vou dar algumas dicas para vocês para que isso aconteça de uma maneira mais confortável possível. E, insisto, o paciente ele tende a permitir, conforme ele vai se habituando com aquele estímulo, do desconforto, da corrente em si. Tudo bem? Já vou te liberar. Ah, antes disso, desculpa. Voltando. Isso aqui é o normal. Isso aqui é o normal. A maioria de nós vamos estar com a corrente, as curvas, obrigado, Keitiane, por enquanto, as curvas dentro de um padrão de normalidade. Só que, por exemplo, falando em eletroestimulação neuromuscular, quantas vezes na minha vida eu peguei lesão nervosa periférica do nervo radial, que pega ali, traz um comprometimento nos extensores de punho, e aí eu falo que eu vou usar uma corrente, penso, né? Eu vou usar uma corrente para eletroestimular. Só que às vezes eu não tenho resposta. Muitas das vezes eu coloquei os eletrodos do jeito que eu posicionei, aumentei, parametrizei, e aí o punho começa a fletir. Aí você fala, porra, como é que pode? Eu coloco os eletrodos nos extensores e tenho como resposta a flexão. O problema é que o nervo radial não está íntegro. Mas o ulnar e o mediano estão.
Então eu vou ter despolarização e vai ocorrer a flexão ali de punho por conta disso. O que acontece com essa curva do limiar motor numa lesão nervosa periférica? A curva sobe. Então o que acontece? O pulso elétrico, ó, tá aqui. Tiana, começou? Não. Me avisa quando começar. Começou, professor. Vou aumentar. Me avisa quando estiver tremendo ou contraindo. Limiar motor. Se eu continuar aumentando, opa, para que está doendo, está me machucando. Limiar nócico. Isso aqui nós chamamos de largura de pulso ou tempo de duração de pulso. Então aqui é o parâmetro de largura de pulso. Se eu trabalho com uma largura de pulso muito pequenininha, o verde aqui, ó, eu aumento tudo e não atinjo nada. Então eu preciso colocar uma largura de pulso que favoreça essa despolarização. Agora, não é infinito. As larguras de pulso, na maioria das marcas, elas vão até 400 microsegundos. Na maioria das marcas, até 400 microsegundos. Falando de uma corrente de baixa frequência, que é o FES que a gente está acostumado a trabalhar. Então, mesmo aumentando a largura de pulso, quando eu pego uma lesão nervosa periférica, eu posso não ter uma resposta adequada. Então, a primeira dica, para ter uma resposta adequada, o nervo precisa estar íntegro. O nervo periférico precisa estar íntegro. Segunda dica, será que em toda lesão nervosa periférica que a resposta não vai ser adequada? Nem sempre, porque eu tenho danos de nervos menores. Então, por exemplo, se for uma neuropraxia, uma compressão do nervo periférico, eu posso ter uma resposta adequada com a corrente elétrica. Agora, eu posso pegar uma situação onde o nervo sofreu um dano maior, uma neurotimese, por exemplo, uma axoniotimese, e aí pode acontecer de eu não ter a resposta adequada com a corrente elétrica, por conta dessa questão. Perguntas em relação a isso? Sequela de AVE, lesão central. A curva do limiar motor, ela desce. Eu tenho um padrão de contração involuntária, aonde eu tenho a despolarização constante para aquele padrão patológico de tônus, e com isso, a curva, ela desceu. E tenho despolarização a todo momento. Aí o que acontece? Aí eu acho que vale a pena a gente discutir rapidamente quando usar, quando não usar, ou quando é interessante ou quando não é. Porque, por exemplo, vamos supor que essa faixa aqui, ó, é considerado tônus normal. Então você pega um halterofilista, por exemplo, uma pessoa que faz treino resistido, o tônus de base dela vai estar aqui em cima. Aí você pega uma pessoa que não faz treino resistido, é sedentária, o tônus de base dela está aqui embaixo. Ou então você pega, por exemplo, ó, deixa eu tirar aqui meu celular e minha carteira, para vocês conseguirem ver. Opa! Pessoal desse lado primeiro. Qual coxa é mais fina? A esquerda é mais fina. Pessoal desse lado. Qual coxa é mais fina? A esquerda é mais fina. Aqui vocês estão avaliando o quê? Trofismo. Só que existe geralmente um ponto de coincidência entre trofismo e tônus. Se vocês vierem palpar a minha coxa esquerda
e comparar com a minha coxa direita, vocês vão perceber que o tônus de base do lado esquerdo é menor. Vocês podem perguntar o porquê disso. Eu tive uma sequela de fratura de patela de muitos anos atrás, e que, obviamente, eu não fiz um trabalho de fortalecimento adequado e tenho essa sequela de trofismo. Mas eu tenho um grau de força 4. Então, apesar de eu ter um tônus de base menor, apesar de eu ter um trofismo menor, o grau de força é 4. Então, será que o exercício resistido associado a uma corrente elétrica terapêutica não favoreceria um recrutamento dessas fibras? Isso é muito comum em pós-operatório, principalmente de joelho. As pessoas voltam com grau 4 de força, mas a hora que você vai palpar e ver o tônus de base está lá embaixo. Então, o halterofilista, o sedentário, a minha coxa esquerda, a minha coxa direita, uma senhora que fez uma cirurgia de artroplastia de quadril e está com o tônus de base aqui embaixo, a gente não tem sequela neurológica. Então, o nosso tônus está dentro de um padrão normal do ponto de vista neurológico, do ponto de vista de lesão central ou periférica, porém, a consistência do tônus é menor. Então, será que não é interessante para favorecer esse recrutamento? Às vezes a gente escuta por aí, né? A corrente russa tem uma ação tônica. O que é essa ação tônica? O que ele quer dizer com isso? No meu entendimento, é melhorar o tônus de base. E se você melhora o tônus de base, você melhora a consistência. Obviamente que um treino resistido com sobrecarga é importante, fundamental. E a corrente elétrica ela pode ser usada, associada a um exercício ativo ou a um treino resistido, sem problema nenhum, em cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada. Então, esse é um ponto. Agora, se a pessoa sofre uma lesão central, eu tenho como sequela espasticidade. E a corrente elétrica ela pode ser utilizada aqui. Geralmente, o fisioterapeuta prescreve para inibir aquele padrão, colocando os eletrodos nos músculos antagonistas aos músculos espásticos. Então, se eu tenho um padrão flexor, eu coloco os eletrodos nos extensores para inibir aquele padrão. E isso também em membro inferior diparético, glúteo médio, sequela de diparesia, glúteo médio fraco, tônus de base, por conta dessa diminuição de força também desaba. O fisioterapeuta pode trabalhar eletroestimulação associada à função para melhorar isso, para contribuir, para colaborar com esse padrão. Então, a eletroestimulação, ela, na minha humilde opinião, tem essa finalidade. Ela cai bem aqui, ela cai bem aqui. Agora, quando a pessoa tem uma lesão do nervo periférico, a sequela é a flacidez, a hipotonia. E nem sempre a corrente elétrica responde bem aqui. Vai depender do dano do nervo. Pois não? Na lesão central, na fase flácida, também bem-vinda? Poderia ser utilizada, mas aí eu não vejo problema, eu não conheço uma evidência que diga que é ruim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado numa espasticidade, quando eu tenho uma espasticidade na escala de Ashworth, que é muito severa, ou que tenha como sequela alguma deformidade que pode influenciar no arco de movimento. Então aí a gente tem que ter cuidado com isso. Mas numa fase flácida, pensando em eletroestimular aquele músculo, eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhuma contraindicação. Se ele tiver uma deformidade fixa daquele padrão de flexão plantar e inversão do tornozelo, eu teria. Geralmente a gente consegue ceder
numa espacidade mais leve e ter um arco de inverso, né, de dorsiflexão, no caso, e eversão, e aí com a corrente elétrica seria, assim, um seguro. Agora, quando você pega um padrão fixo, onde você tem mesmo alteração morfológica das estruturas ósseas e que caracteriza mesmo uma deformidade a ponto de você ter uma situação anquilótica, né, ou de anquilose ali no local, eu analisaria muito bem, porque eu não vou ter o arco, eu vou ter a contração. Isso pode até gerar um desconforto, mas eu não vou ver a inibição do padrão, né? Então é isso que eu acho que é importante. Esse padrão ele vai ser inibido de fato? Não, não é inibido. Por que não? Será que na escala de Ashworth a espacidade ela está mais severa? Ou de fato é uma deformidade que está instalada, ou pela severidade da lesão, ou por uma questão de tempo, de inatividade, restrição ao leito e por aí vai. Tudo bem? Agora, eu preciso falar os parâmetros, eu preciso contar o segredo dos parâmetros, né? Porque é isso que vai favorecer uma contração de qualidade. Se vocês não quiserem errar, para qualquer músculo do corpo humano e para qualquer indivíduo, se você colocar uma frequência de 50 Hz, uma largura de pulso de 200 a 400 microsegundos e a intensidade no limiar motor com tetanização, eu vou ter resposta. Por exemplo, eu vou colocar um eletrodo, depois eu explico o porquê, os praquês, e a gente vai entender uma série de conceitos com essa aplicação. Eu vou colocar um eletrodo, o pessoal que está no fundo acho que não vai conseguir enxergar, mas é na tíbia, eu vou pôr na minha tíbia, do lado, vou pôr na esquerda, acho que fica melhor, até para eu conseguir aumentar com a mão direita a intensidade do aparelho. Eu vou colocar na tíbia medialmente numa parte óssea mesmo, uma região da tíbia que eu bato e que... Ó, tá ouvindo? Osso. Vou subir aqui. Não reparem, não consegui depilar minhas pernas, hein? E eu vou pegar um eletrodo pequenininho, ou menor que eu tenho, para colocar no meu nervo facial, mas no ponto motor do nervo facial. E aí a gente vai discutir também o conceito de ponto motor, o conceito de tamanho de eletrodo e por aí vai. E eu vou usar a mesma corrente que eu usei na Keitiane. Na verdade, eu vou colocar aqui uma corrente de baixa, vou colocar o Fez. Então, no painel, agora eu vou começar a descrever o que está no painel. Eu vou ter que escolher ali uma corrente que se chama Fez. Na verdade, o fabricante, né, coloca esse nome, a gente pode discutir isso com calma. Eu vou colocar o cabo, né, no eletrodo aqui de baixo, obviamente, porque senão não fecha o circuito. E um outro eletrodo eu vou colocar aqui no ponto motor do nervo facial, do lado esquerdo. O ponto motor do nervo facial ele fica bem próximo da orelha aqui, esse lado aqui. E aí eu vou virando para o pessoal ver a resposta. Vou colocar uma largura de pulso de 400 microsegundos. A frequência eu coloquei 50 Hz. E eu coloquei uma rampagem aqui para ter tempo de contração e tempo de repouso para a gente conseguir conversar. E depois a gente discute esses parâmetros de rampagem também, porque esses aqui são os parâmetros básicos para a gente conseguir a resposta de tetanização. Vou dar o Start e vou aumentar. Começando.
tempo de repouso. Daqui a pouco a corrente vai voltar. Eu vou até aumentar mais um pouquinho, que não está tão ruim. Também daria uma nota 3, 3 para 4. Observem bem testa, observem bem lábio, alar do nariz, boca também, não só o olho, que fica mais evidente. Dá até para perceber o platisma também, contraindo um pouquinho, que é inervado pelo nervo facial. Ou seja, eu estou usando uma técnica onde eu estou usando única e exclusivamente o ponto motor. O que é o ponto motor? O ponto motor, ele é o ponto de menor impedância, de menor resistência à passagem da corrente elétrica. Então, essa é uma definição, digamos assim, bem simples de ponto motor. Se eu tenho ventre e o nervo, então aqui é o nervo periférico, esquematicamente, e aqui o ventre. O ponto motor corresponde à junção mioneural ou à junção neuromuscular. Então, a pergunta que foi feita, né? Desculpa. Rogério. Pelo Rogério, foi o seguinte. Você foi meu aluno onde, Rogério? Na 9? Na 9. É. O Rogério perguntou o seguinte, pô, e esse negócio da técnica do ponto motor, da gente aprende a colocar gel na ponta do nosso dedo, um eletrodo na palma da mão, isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho, eu acho que a gente perde muito tempo com esse tipo de técnica para encontrar o ponto motor. Então, por exemplo, na Keitiane, eu coloquei 2 eletrodos nos extensores. Acaba pegando o ponto motor meio que por tabela, né? O eletrodo ali é quadrado, grande, né? Você pega uma área que vai pegar o ponto motor por tabela. Mas quando eu posiciono no ventre, sem nenhum critério de ponto motor, tem fisioterapeutas que chamam, fisioterapeutas e livros, essa técnica de técnica mioenergética. Eu levo em consideração o ventre, que não está errado. Está certo. Agora, essa técnica que eu usei, eu levei em consideração única e exclusivamente o ponto motor. Então, não estou falando que o ponto motor é bobagem ou não serve, não é isso. Tem algumas situações que você encontrar o ponto motor, ou saber aonde esse ponto motor fica, é fundamental para você ter uma qualidade interessante, e colocar o eletrodo próximo do ponto motor significa mais conforto, porque você não precisa dar tanta intensidade. Então, um exemplo que eu uso muito é o seguinte, a pele está aqui. Aí o fisioterapeuta coloca um eletrodo aqui, ponto motor, e o outro eletrodo aqui. Na aplicação de TNS isso é muito comum. Aí o paciente fala assim, nossa, eu só estou sentindo nesse eletrodo, no outro eu não estou sentindo nada. Será que o eletrodo que eu não estou sentindo nada não está quebrado, não? Quantos pacientes já falaram isso, né, pra gente? Na verdade, o eletrodo não está quebrado. Na verdade, o eletrodo que está próximo do ponto motor, a corrente passa mais fácil e a sensação maior é ali. De 2 a 1, ou eu deixo daquele jeito, ou eu mudo aquele eletrodo de lugar para procurar fazer uma distribuição da corrente elétrica de uma maneira mais organizada. Agora, pensando na eletroestimulação neuromuscular, que é o tema da aula, colocar no ponto motor
é uma estratégia que pode fazer a diferença. Então, vou dar um exemplo, mais um exemplo, para a gente fechar essa questão de ponto motor. Quadríceps. Eu gosto de colocar um eletrodo nessa região aqui de adutor, porque essa região aqui pega o trajeto do nervo femoral, no trígono femoral. E o nervo femoral, ele é o nervo que inerva o quadríceps. Então, a gente pode considerar aqui um ponto motor do nervo periférico. Outro eletrodo no vasto medial e 2 eletrodos no vasto lateral. E aí, quando eu aumento só o canal que está no nervo femoral, eu percebo que o quadríceps inteiro contrai. Se vocês fizerem isso daí amanhã, quem atua, quem trabalha, quem tem lá o aparelho disponível, experimenta. Você vai ver que só de aumentar o canal do lado medial, você tem uma contração do quadríceps inteiro sem aumentar o outro canal. Por quê? Por conta do ponto motor. Então eu posso mesclar. Eu posso mesclar uma técnica onde eu tenho o ponto motor e o ventre do músculo associado para ter uma resposta. No trígono femoral, medialmente aqui na região. Fala, Kitiane. Não, é que às vezes há uma musculatura grande. Né? Se você colocar no lugar errado, às vezes o paciente não apresenta a contração. Ele sente a corrente, mas não faz o movimento. Então, mas aí o problema é o seguinte. Quando você faz com o paciente sentado, o nível de desconforto tende a ser maior porque ele está com a gravidade como resistência de oposição. Então, isso é um ponto a se considerar. Em algumas pessoas respondem melhor, outras pessoas não respondem tão bem, o paciente sentado. Então, eu particularmente, se for trabalhar com o paciente sentado, eu vou pedir para associar o movimento ativo. Porque vencer a gravidade com a corrente não é simples assim, ou pode não ser simples assim. Tá? Ou então trabalha deitado, com uma cunha para fazer isométrico, enfim. Mas essa é a grande questão de algumas pessoas não tolerar. Você pega, por exemplo, um paciente que ele tem sobrepeso ou é obeso, ou então, por exemplo, as mulheres que têm uma distribuição maior de gordura na região de coxa e quadril, comparado com os homens, você pode ter uma dificuldade maior ainda por conta de tecidos que são considerados resistores à passagem de corrente. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar nisso também na hora de verificar o porquê que não está respondendo. Né? Eu acho que uma das dúvidas, quando a gente está ali na prática clínica, é o porquê que não está respondendo. E aí eu vou dar uma outra dica que depois eu coloco no flip chart. Sustentações longas. Sustentações eu procuro trabalhar com sustentações de 10 segundos. Porque eu mostrei aqui, deu tempo de vocês verem tranquilo, deu tempo de eu sentir tranquilo, deu tempo de eu conversar com vocês. Então, 10 segundos dá tempo, porque você coloca a sustentação curta, fica aquela coisa, principalmente o aparelho, que você tem que tomar cuidado no período de repouso, para não ficar aumentando a intensidade e ela voltar com muita força, né? Fica aquela coisa, agora está passando. E agora? Não, agora não está. Agora voltou. Agora não está. Aí fica aquela aplicação, sabe, meio bagunçada. Com sustentação longa, você consegue acabar com esse tipo de problema, porque em 10 segundos dá tranquilamente para você tentar atingir o limiar. Se não for na primeira, vai ser na segunda. Talvez com menos prática na quarta, mas vai pegando prática, você vai conseguindo alcançar essa tetanização muito rápido. Então, basicamente, resumindo, nós temos 3 possibilidades de técnica de aplicação. Ou posicionar diretamente no ventre, ou levar em consideração exclusivamente o ponto motor, ou a gente faz uma mescla, leva em consideração ventre e ponto motor. Lembrando, gente, que quando vocês colocam no ventre, indiretamente acaba pegando um ponto motor. Importante lembrar disso. Tudo bem? Outra dica, é no ponto motor que se forma o ponto gatilho. Quando eu tenho liberação de radicais livres, e esses radicais livres sensibilizam essa junção neuromuscular, eu posso ter um fenômeno doloroso chamado trigger point, ou ponto gatilho, que pode me levar
a dor referida. Então, é nesse ponto motor que vai formar o ponto gatilho. Vamos dizer que o ponto motor é a situação assintomática e o ponto gatilho é a situação sintomática. Tudo bem? Aí, além dos parâmetros básicos, eu tenho a necessidade de colocar uma rampa. Um, dois, três, mais uma. Então, eu tenho períodos onde eu tenho contração e períodos onde eu não tenho contração. Isso é necessário, obviamente, para a gente minimizar a possibilidade de uma fadigabilidade ou de uma exaustão. Então, eu consigo, na maioria das marcas, além desses parâmetros essenciais, frequência, largura de pulso e intensidade, parametrizar também um ciclo ativo, rampagem, que é caracterizada por pulsos que sobem progressivamente, por um platô e por pulsos que vão diminuindo. Então, eu tenho tempo de subida ou tempo de contração concêntrica. É um N. Tempo de subida ou tempo de contração concêntrica. Eu coloquei 1 segundo. Não é obrigado a colocar 1 segundo. Eu vou falar a linha de raciocínio. Então a primeira pergunta é, para que subida? Né? Tende a ter um certo conforto. Se você trabalha com pulsos que vão subindo gradativamente em 1 segundo, isso significa conforto. Mas na década de 90, na ACD, um engenheiro chamado Milton desenvolveu uma palmilha chamada Palmiflex, onde eles colocavam os eletrodos no tibial anterior e a palmilha tinha um dispositivo que na fase aérea a corrente passava na marcha e na hora do apoio do calcanhar tinha um dispositivo que desligava a corrente para a corrente, né, parar de passar e fazer o aplanamento. Como ele criou a corrente? Ele criou sem subida. Já ia direto para o platô. Porque a marcha é um negócio dinâmico, então ele desenvolveu algo sem platô. Então, por exemplo, se você for fazer um trabalho onde você quer fazer uma descarga de peso associada à corrente, levando em consideração essa questão, você pode deixar sem tempo de subida. Então não tem uma obrigatoriedade, gente. Eu preciso pôr tempo de subida. Não. Só que se você não coloca tempo de subida, você vai ter subindo de uma vez. Fica um pouquinho mais desconfortável, mas não é nenhum absurdo. Paciente com sequela de AVE, tem um padrão flexor. Você quer trabalhar com os músculos antagonistas aos espásticos. Por que não colocar uma subida de 2 segundos? Por que não colocar um tempo de subida maior? Você fala, mas de 1 para 2 é pouco. É o dobro. Faz diferença. Então você pode, em situações onde você tem espasticidade, trabalhar com subidas maiores. Não tem nenhum problema. Então a gente tem que criar ali, de acordo com a situação clínica, uma parametrização específica. Então eu não consigo passar uma regra. Olha, gente, para isso é isso, para aquilo é aquilo. Eu consigo passar uma linha de raciocínio para vocês tomarem a decisão. Tudo bem? Letra B. Tempo
de sustentação. E o tempo de sustentação pode ser chamado também de tempo de contração isométrica. Ou tempo de sustentação ou tempo de contração isométrica. Eu coloquei 10 segundos. Poderia ter colocado 5, 8, 12. Eu procuro trabalhar com no máximo 10. É difícil eu passar disso numa contração isométrica. Mas lógico, se eu tenho um músculo que tem uma tendência à fadigabilidade, eu posso trabalhar com sustentações mais curtas. Eu posso, ao invés de colocar 10, colocar 8. Não tem problema. Eu não gosto de colocar abaixo de 8, por conta desse problema da pessoa não conseguir perceber bem a corrente. Com 8 segundos fica bem nítido, dá para sentir, dá para perceber bem, 8 para cima. Então eu procuro trabalhar nesse valor. E a letra C, tempo de descida ou tempo de contração excêntrica. Também coloquei 1 segundo. Mas não é obrigatório colocar um tempo de subida igual ao tempo de descida. Então, por exemplo, você quer valorizar a excentricidade no treino resistido, que é muito comum. Coloca uma concêntrica de 1 e de repente a excêntrica de 4 para você descer, fazer a descida, fazer a excentricidade em 4 tempos. Aí você valoriza essa excentricidade, sem problema nenhum. Tudo bem? E o repouso, eu coloquei o mesmo tempo de sustentação. Eu fiz uma relação de 1 para 1, que é o que geralmente eu trabalho. Edu, mas eu não posso fazer uma relação de 1 para 2? Pode, até de 1 para 3 ou de 1 para 4. O problema é ficar esperando a outra contração. 30, 40 segundos, 20 segundos. Então, será que não dá? Será que é necessário mesmo eu dobrar o tempo? Porque eu vou dobrar o tempo quando eu tiver uma situação de fadigabilidade extrema ali. Então, uma relação de 1 para 1 é o comum. É o comum. E lógico, né? O grande, insisto, a questão da fadigabilidade e da exaustão, né? A fadiga ela é uma diminuição do estímulo ali de contração e a exaustão é uma ausência, né? Dessa contração. E a corrente elétrica, ela tende a gerar uma fadigabilidade maior e eu vou explicar o porquê disso na sequência. Então, além da frequência, eu tenho, além da frequência e da largura de pulso, eu tenho a rampagem. Algumas marcas colocam a subida como up ou então como rise. Isso vai depender da marca, sustentação como on ou sustain, aí a descida como decay. Então tem várias terminologias dependendo das marcas. E algumas marcas vêm com parametrização fixa. A subida é fixa, 1 segundo, 2 segundos. Tem alguns aparelhos antigos que tem 3 segundos de subida. A sustentação ela é fixa, o repouso é fixo em o dobro da sustentação. Aí quando você tem parametrização fixa, dependendo da marca, obviamente que você fica um pouco mais limitado para mexer com isso. Perguntas? Curiosidades? A maioria... Pois não. A respeito da eletroestimulação transcraniana, o que você sabe ou tem a respeito? Eu não tenho experiência com eletroestimulação transcraniana, né? Hoje, no Brasil, a maior pesquisadora, e eu falo até do mundo, que publica mais, é uma fisioterapeuta da Uniso, que foi minha aluna, chamada Luanda Colange, né? Então, ela estuda muito. E ela está sendo usada em determinadas áreas encefálicas
na direção de giros encefálicos, para diversas condições clínicas, que vão desde espasticidade até quadro psicossomático, como depressão, ansiedade, dor crônica, tá? E as evidências, elas estão aumentando cada vez mais. O que eu sei mais sobre eletroestimulação transcraniana? Que ela é feita por meio de uma corrente contínua, monofásica, então é diferente dessas correntes, que são correntes bifásicas, e que existe um acórdão. O que é um acórdão? Como se fosse um regramento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do COFITO, que pede para o fisioterapeuta que quiser atuar com eletroestimulação transcraniana, tenha um curso com uma carga horária X, que eu não lembro te dizer agora de cabeça, eu precisaria ler o acórdão. Esse curso ele precisa ser vinculado a uma instituição de ensino superior ou associação, ou uma associação reconhecida pelo COFITO, que atualmente uma das associações aí que eu sei que dão chancela é a Brafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurológica. E o fisioterapeuta precisa ter uma formação também de primeiros socorros para trabalhar com essa eletroestimulação transcraniana, tá? Então é uma corrente específica aonde é posicionado em áreas que têm uma relação com giros encefálicos. É isso que eu sei te responder, assim, para matar a curiosidade, mas eu não tenho experiência clínica e nem formação com esse tipo de corrente, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu quero falar para vocês que a maioria das marcas tem frequência que vão de 1 a 250 Hz. E se você colocar até 10 Hz, eu vou ter como resposta uma fibrilação. Alguns de vocês já ouviram isso, mas para quem não ouviu essa informação, ela é importante. Então eu posso pegar qualquer um de vocês, qualquer um, em qualquer músculo do corpo. Se eu colocar uma frequência de 1 a 10 Hz, vai fibrilar, vai ter contração trêmula. Vocês precisam saber disso. Se eu colocar de 20 Hz para cima, eu vou ter como resposta a tetanização. Mesma coisa. Se eu pegar qualquer um de vocês em qualquer músculo inervado e colocar um valor de 20 a 250, eu vou ter como resposta a tetanização. Porém, cabe ressaltar que acima de 100 Hz, eu começo a ter uma maior tendência à fadigabilidade. Então, se eu coloco acima de 100, eu começo a ter uma tendência a diminuir a resposta desse ventre. Tanto que na aula de analgesia, para quem veio, eu passei um modo de TNS chamado breve intenso para desligar espasmo, para inibir o espasmo, onde a gente trabalha com frequências de 200 a 250 Hz. A gente trabalha com as frequências bem altas, que é exatamente para fadigar o músculo e melhorar essa condição de espasmo. Porém, eu passei para vocês hoje que 50 Hz a gente pode considerar uma frequência ideal para promover uma contração muscular segura em relação à fadigabilidade. Numa prova, numa entrevista, num concurso público, se tiver uma pergunta falando sobre frequência e tetanização, ou vai no 50 ou vai no mais perto dos 50. Você vai acertar a questão. Porém, alguns livros falam o seguinte: 50 Hz é uma frequência considerada ideal. Mas se o grupo muscular tiver uma predominância de fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas, conhecidas também como fibras tônicas, a gente pode trabalhar com uma frequência um pouquinho mais baixa, de 30 a 40 Hz. Por quê?
Os músculos de fibras do tipo, com predominância de fibras do tipo 1, são fibras que são músculos que são resistentes à fadiga, tem contração lenta. Se tem contração lenta, a fibra nervosa que inerva é a mielínica e são o metabolismo, né? O metabolismo que predomina é o metabolismo oxidativo ou metabolismo aeróbio. Então, o que acontece? Se eu trabalho com frequências mais altas, com músculos que têm predominância de fibras vermelhas, eu levo ao maior risco de fadigabilidade. Então, de novo, a história da palmilha, do Palmiflex, lá da CD. Quando idealizaram a palmilha com uma frequência de 30 Hz. Por quê? O idealizador fez uma série de levantamentos baseado em pesquisas e ele chegou à conclusão que a média da população tem 80% de fibras vermelhas no tibial anterior. Ou melhor, o tibial anterior é composto de 80% com fibras vermelhas, na média. Então, ele trabalhou com uma frequência mais baixa, que tetaniza, mas que consegue minimizar o risco de fadigabilidade com um uso mais continuado, vamos dizer assim, da corrente elétrica. Glúteo médio, fibras vermelhas. Peitoral menor, fibras vermelhas. Iliopsoas, piriforme. O que acontece com esses músculos? Ou qual é a consequência desses músculos? Esses músculos têm tendência a encurtar. E se eles têm tendência a encurtar, eles têm tendência a espasmar. E se eles têm tendência a espasmar, têm tendência a ter ponto gatilho. E se tem tendência a ter ponto gatilho, são músculos que também têm tendência a levar à dor referida. Então, é uma característica, né, uma tendência desses músculos. Agora, se eu tenho ventre com predominância de fibras do tipo 2B, que são as fibras brancas, conhecido também como fibras fásicas, eu posso optar por frequências um pouquinho maiores, de 60 a 80 Hz, não ultrapassando 100 Hz. Não ultrapassando 100 Hz. Alguns livros, alguns autores falam até 120, mas eu geralmente passo nas minhas aulas aí não ultrapassando 100 Hz. E os músculos que têm predominância de fibras brancas são músculos que são pouco resistentes à fadiga, metabolismo glicolítico como fonte de energia. As fibras que inervam são fibras mielinizadas, por isso que tem contração rápida. E qual é a consequência desses músculos? Eles ficam fracos muito rápido. Então, aquela pessoa que faz treino resistido, quando ela fica uma semana ou duas sem fazer, perde força muito rápido. E isso a gente vê no quadríceps, né? O quadríceps, ele inibe muito fácil. O tônus de base dele, né, inibe muito rápido. Por isso que as correntes elétricas são tão utilizadas aí no quadríceps femoral. Então, é como se fosse uma dosimetria aqui. Então, a gente pode incluir aqui de 30 a 40 fibras vermelhas, de 60 a 80 as fibras brancas. E só para ficar mais completinho, né? Para quem veio na aula de eletroanalgesia, a gente discutiu, de 1 a 10 Hz libera beta-endorfina, e de 100 Hz para cima, vou colocar aqui até 150, libera dinorfinas e encefalinas para o controle da dor.
Então a frequência é um parâmetro inerente do FES e do TNS, né, gente? Na verdade, se eu pegar um TNS e colocar 50 Hz, eu estou utilizando como eletroestimulação neuromuscular. Ou se eu pegar um FES e colocar com uma frequência baixa de 1 a 10 Hz e começar a fibrilar, eu posso usar ele como uma modalidade de acupuntura de TNS. Então, resumindo, TNS e FES é a mesma corrente. É exatamente a mesma corrente. Porém, aqui no nosso país, quando a gente usa a corrente para o controle da dor, a gente chama de TNS, e quando a gente usa a corrente para eletroestimulação neuromuscular, a gente chama de FES. Tudo bem? Alguma experiência com ferida na mão do esclerodérmico? Não para a eletroestimulação, mas poderia ser interessante, porque a esclerodermia, ela geralmente tem um cunho reumatológico, e isso pode trazer diminuição de força dos extensores, e talvez essa eletroestimulação, melhorando ali o fluxo sanguíneo por conta da contração, poderia também ajudar no reparo, já que o oxigênio ele é importante para favorecer síntese de colágeno. Na verdade, eu vou melhorar minha frase. O colágeno, para ser sintetizado, ele é oxigênio dependente. Então, eu vejo algo interessante, sim, para um paciente com esclerodermia. Talvez, numa situação um pouco mais avançada, com uma lesão do nervo periférico, pode ter um pouco de dificuldade na resposta, mas eu acredito que não. Pela minha experiência com esse tipo de paciente, eu atendi muitos pacientes com hidro, eu trabalhei muitos anos com piscina terapêutica, então atendia muitos casos reumatológicos. Mas eu acredito que, pela minha experiência com atendimento na água, você não tem lesões nervosas periféricas severas, tá? Que levariam aí uma diminuição na resposta da corrente ou a não resposta. Tudo bem? Perguntas mais? Pois não. No caso da eletroestimulação, no caso de uma dor fantasma, você já utilizou? Eletroanalgesia, sim. Pensando no controle da dor, para a pessoa até tomar menos remédio em relação àquela sensação de dor fantasma ou aquele incômodo. Agora, eletroestimulação só nos músculos mais proximais, em relação ao coto. Então, por exemplo, já trabalhei eletroestimulação de pessoas em amputado, mas não estava pensando na dor fantasma. Mas sim na contração. Exatamente. Dá uma função. Exatamente. Tá? É viável. E no caso das mulheres, por exemplo, em períneo, você tem alguma experiência com... Não tenho experiência, mas eu conheço fisioterapeutas que sim, que têm experiência. Pensando, por exemplo, em incontinência urinária, em situações onde aquela musculatura ela perdeu força. Porque você tem um outro problema que é uma bexiga neurogênica, onde você tem uma condição espasmódica, vamos dizer assim, e que aí o TNS seria mais interessante para isso. Então você tem os mesmos parâmetros, a base é a mesma. O que vai mudar, na verdade, é o tipo de eletrodo, que ele vai ser intravaginal ou endorretal, mas o parâmetro é o mesmo, 50 Hz. Ou então você pode, por exemplo, trabalhar com frequências relacionadas ao tipo de fibra. Então, por exemplo, uma aluna veio falar comigo do diafragma, né? E aí, a área hospitalar não é a minha área, mas um professor falou assim, Edu, o diafragma ele tem 55% de fibras do tipo 2B e 45% de fibras vermelhas, de fibras do tipo 1. Então, acho que cabe bem os 50 Hz. Você entendeu? Isso, obviamente, é um músculo que está trabalhando sempre e tem essa característica. Então, existe na literatura uma descrição de média de algumas situações e a gente pode levar isso em consideração mais por conta da fadigabilidade.
mais por conta da fadigabilidade. Não é nem por conta da resposta. Então você pega um glúteo médio, que tem fibras vermelhas e ele foi feito para resistência, não para explosão e força. Se eu coloco frequência alta, ele fadiga fácil. Ou a mesma coisa, vou fazer uma analogia, vai na academia, primeiro dia, ou primeiros dias e fica fazendo trabalho de explosão com o glúteo médio. O que vai acontecer com a pessoa no outro dia? Vai ficar dolorida, vai ficar morta, com muita dor, fadiga, não vai subir a escada, exatamente, porque a gente está dando um estímulo que aquele ventre não é acostumado. Eu não estou nem dizendo, gente, que pode ser feito de uma forma periodizada. Né? Então, se você tiver um trabalho de periodização, você pode favorecer um trabalho de força ou explosão, mas se você fizer isso da noite para o dia, obviamente que não vai ter sucesso. Tudo bem? Oi. Fala, Helena. A gente sabe que no tênis tem um determinado tempo para começar a fazer Não, no FES eu responderia da seguinte maneira, eu acho que a gente não tem que se preocupar com o tempo, a gente tem que se preocupar com o número de contrações, com o número de séries, com a resposta, com a função, com aquilo que eu estou pretendendo. Então, se o meu objetivo, de repente, é fazer a eletroestimulação para a pessoa perceber aquela contratibilidade, sentir só com a corrente 5 vezes, depois eu faço mais 5 vezes com exercício ativo, percebo a resposta e repito mais uma série só com ativo. Então, não é necessário, no meu entendimento, estabelecer um tempo. Quando você pega a pesquisa científica, é muito comum o estabelecimento de tempo, mas para o dia a dia, a gente tem que ver primeiro qual é o nosso principal objetivo ali e trabalhar com o número de séries e de repetições, de acordo com o nosso objetivo. Você falou assim que determinado hertz, né, hertz, ele pode atuar com parte de dor, analgesia. Tanto na analgesia também, independente de tempo? Não, na analgesia eu já tenho aí pesquisas que levam em consideração ao tempo para a liberação de opioides endógenos. Então, as pesquisas falam que você tem um ápice aí de liberação em torno de 35, 40 minutos. Tá? Então, pensando na liberação de opioide endógeno. Eu demonstrei uma técnica para espasmo muscular, onde eu fiz uma aplicação de 3 minutos e para o espasmo, a técnica breve e intenso, por isso que ela tem esse nome, é bastante resolutiva. Tá? Então, pensando no TNS, o tempo é um parâmetro que é importante. Tudo bem? Aí vem aquela questão bastante comum de a corrente russa, a corrente alce, qual que é melhor, qual é mais interessante, comparada com o FES. Então, assim, o FES, ela é uma corrente de baixa frequência, de 1 Hz a 250 Hz. A corrente russa, a corrente alce e a corrente interferencial, elas são correntes de média frequência. Então, deixa eu pular um negócio aqui, porque eu acho que fica didaticamente mais fácil de vocês entenderem. Ultrassom. 1 milhão de hertz. 1 megahertz. 3 milhões de hertz. 3 megahertz. Ondas curtas. 27 milhões 120 mil hertz. 27,12 megahertz. Então você tem frequências altíssimas. Então esses são os recursos de alta frequência. Então aqui, alta frequência. TNS e FES, eu falei para vocês que vai de 1 a 250 Hz. Então eu tenho aqui recursos de
baixa frequência. Ah, grande coisa, Edu, valor mais alto, alta frequência, valor mais baixo, baixa frequência. Tá, tudo bem. Mas e a importância clínica disso? Ultrassom em ondas curtas não contrai músculo. Ultrassom em ondas curtas não leva a sensação de formigamento. Ou seja, as frequências altas, a fibra nervosa não reconhece e não acontece despolarização. Então eu não tenho despolarização das fibras sensitivas e motoras com a alta frequência. Mas em contrapartida são recursos que podem gerar calor, principalmente nas modalidades contínuas. Agora, as frequências mais baixas, elas sim são capazes de gerar despolarização, ou seja, o nervo reconhece, a fibra nervosa reconhece, e aí ocorre a despolarização e a gente tem uma resposta. Então é importante entender esse conceito. E aí entra a corrente russa, a corrente interferencial, que eu não vou abordar hoje, e a corrente Alce, que são recursos da média frequência. E os recursos da média frequência vão de 1000 a 10.000 Hz. Então a gente agora vai conversar sobre russa e sobre Alce, que são correntes que promovem a possibilidade de eletroestimulação neuromuscular por frequências médias. Tudo bem? Posso virar isso aqui? Agora sim. A corrente russa, obviamente, foi idealizado por um russo chamado Yakov Kots. O que Kots fez? Ele pegou uma corrente de 2.500 Hz, que é média frequência, retangular, e ele percebeu que 2.500 Hz, 2.500 ciclos por segundo, não despolarizava. Então, olha só o que o Kots fez. O Kots recortou essa corrente. Então, o que eu estou passando para vocês é o que o Kots fez, como ele idealizou. Ele fez isso aqui, ó. Ele recortou. Então, ele pegou os 2.500 Hz e recortou. Quando ele recortou, gente, ele colocou desse jeito uma largura de pulso de 10 milissegundos e um intervalo interpulso de 10 milissegundos. Frequência é igual a 1.000 milissegundos dividido pela largura de pulso mais um intervalo interpulso. Por que 1.000 milissegundos? Porque frequência, gente, na física é o número de vezes que uma onda se repete em 1 segundo. Então a fórmula é essa, 1.000 milissegundos, que é a mesma coisa que 1 segundo, dividido por T mais R. Frequência é igual a 1.000 milissegundos, 10 milissegundos mais 10 milissegundos. Continuar aqui. Hz. Gente, isso é um princípio. A corrente de média frequência sozinha, ela não gera despolarização. Ela precisa ter uma estratégia para ser modulada em baixa frequência, porque senão o nervo não reconhece. É mais ou menos o seguinte, imagina 2.500 pessoas aqui na Cincinato Braga, do lado de fora, e eu com um megafone falar o seguinte, galera, eu preciso que essas 2.500 pessoas se dividam em 50 grupos iguais. Foi isso que o Kots fez. Ele pegou 2.500 ciclos, recortou e empacotou dessa maneira.
E ele chegou ao produto final que eu falei antes, aos 50 Hz, que é considerado uma frequência ideal. Então a gente começa a entender o porquê que o produto final vai ser o mesmo. Qual é o produto final? O produto final é a contração. Então se eu pegar a keitiana aqui, colocar um fez e colocar uma russa, a resposta vai ser a mesma. Eu vou fazer a russa na minha face. Ou então deixa eu melhorar. Ao invés de fazer na face, eu vou pegar um aluno que esteja com o ombro, ou uma aluna, né? Com o ombro livre, acho que é você mesmo, Keitiana, pode vir. Tá com o ombro aí, dá pra ver. Trouxe o ombro aí, né? Só vou pedir uma gentileza, pra você ficar de pé e de costa só um pouquinho para eu conseguir... É isso, dá pra ver bem aqui, tá ótimo. Acrômio, deltoide posterior. Acrômio, espinha da escápula, fossa supraespinhal. Pegar aqui o ventre do supra. Então eu vou fazer uma aplicação para deltoide posterior e supraespinhal. Pode voltar lá e sentar aqui. Virar e sentar, isso. Não, chega aqui. Aí depois a gente, quando estiver passando a corrente, você fica de pé um pouquinho para todo mundo ver. Vira para um lado, vira para o outro. Vamos fazer o seguinte... Vou fazer primeiro a russa e depois o fez. E aí você fala qual que você preferiu. Dessa marca aqui, tá? Como está sendo gravado, eu não vou falar nome de marcas na aula. Vamos lá? Ah, segura aqui, ó. Avisa quando começar. Tá, só deixa eu te falar uma coisa. Está sentindo a corrente, né? Seu ombro vai fazer isso aqui, ó. Subir. O húmero vai apontar para o teto. Então vamos lá. Começou? Muito forte? Começar a puxar. Dói. Opa. Tá abrindo? Tá tentando abduzir? Tá indo para abdução? Acompanha. Acompanha, acompanha. Isso. Faz o seguinte, põe sua mão aqui, a outra, essa aqui, e quando vier o movimento, acompanha. Fica de pé para a galera ver. Para lá primeiro. Não, de frente. Agora está no intervalo. Se estiver forte, fala que eu diminuo. Tudo bem? Essa é a russa? Essa é a russa. Nota na escala de 0 a 10, agora vira para lá. Ela começa com 5 e vai para 8. A hora que atinge o platô. Já tá suadeira. Essa suadeira é resposta simpaticotônica. Vamos fazer o fez e você fala a diferença. Ela tem uma rampagem também? Tem. Na verdade, Mais ou menos a mesma coisa. na verdade, eu deixei a mesma coisa. Tá? Coloquei da mesma forma. O que vai mudar, a priori, É só a maneira como é a frequência inicial É e a- aí depois a modulação. é a característica física dela, mas a modulação da rampagem é a mesma. Eu coloquei a mesma agora, né? 10 que você colocou ali, ele já é pré-determinado. Exatamente. Então não é a gente. O fato de eu colocar 50 Hz já vai estar assim. Já é 50. Na verdade verdadeira, o COTS idealizou desse jeito
E hoje os fabricantes permitem que a gente mude esse valor. E se a gente muda esse valor, essa relação de T e R, ela muda. Mas o COTS idealizou dessa maneira. Então, o que eu passei primeiro? O que ele idealizou? Para vocês entenderem que a corrente de média só é capaz de gerar despolarização quando ela estiver modulada em baixa, porque senão ela não gera despolarização. Isso é um conceito importante. Vamos lá, vamos para a de baixa agora. Vamos lá? Avisa quando começar. Se estiver forte, pede para eu parar. Deixa eu só ver a resposta aqui. Deu para ver bem forte. Quer que diminua? Não, tá mais confortável do que a outra. Que bom. Galera daqui primeiro. Pessoal do meio. Dá uma relaxada no repouso. No repouso desce a gravidade, né? Gravidade ela é cruel com a gente. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Pra cá. Perceberam que ela sobe? Então, na verdade, é comum, é mais comum as pessoas com essa marca que eu estou preferirem o fez do que a corrente russa. Porém, eu já, em aulas, já tive alunos que falaram assim, pô, eu preferia a russa. Não é nenhum, nem dois, nem três, vários. Mas a maioria prefere o fez. Mas essa preferência é mais pela padrão ser um pouquinho mais confortável? Na verdade, uma explicação teórica para isso, talvez, essa largura de pulso. 10 milissegundos, você pega, por exemplo, no fez, eu coloquei 400 microsegundos. 400 microsegundos é 0,4 milissegundos. Então, olha a diferença. A largura de pulso ela é bem maior. E isso talvez pode ser aí um fator desse desconforto, tá? Mas insisto, isso é muito relativo. Os trabalhos mostram que, em relação à preferência da corrente, isso varia demais de um artigo para outro. Então, precisaria aí de mais evidências em relação a qual corrente... não estou falando nem de efetividade, estou falando de preferência mesmo, né? Ou de conforto da corrente. Mas a maioria das marcas, geralmente, traz a russa e o fez quando você tem um aparelho que te oferece o combo. Ou te oferece um gerador universal de corrente. Então, talvez... Estou judiando, né? Tá. Deixa eu tirar aqui. Obrigado por enquanto. Então, eu poderia fazer essa questão da preferência. Agora, olha só que interessante. A corrente alce também é de média frequência. E a corrente alce, ou corrente australiana, obviamente, foi idealizado por um australiano, chamado Alex Ward. Então, ele que idealizou essa corrente. Quando ele idealizou a corrente alce, ele fez o seguinte: ele pegou uma frequência portadora de média de 1000 Hz. E ele percebeu que média frequência sozinha não gera despolarização. Na verdade, acontece isso. E aí, ele pegou esse 1000 Hz e também modulou. Só que quando ele modulou, ele colocou 4 milissegundos de largura de pulso e colocou um intervalo interpulso de 16 milissegundos. Então, resumindo, antes de eu pôr a fórmula, 10 mais 10 não deu 20?
4 mais 16 vai dar 20. Ou seja, a gente vai chegar nos mesmos nos mesmos 50 Hz. Mudou a frequência portadora de média e mudou a relação da sequencinha de pulso e do intervalo dessa sequencinha. Mas chegamos ao mesmo produto final. A corrente Alce, ela é patenteada por uma marca exclusiva aqui no nosso país, que é a marca que tem vamos dizer assim, que faz toda a exportação para o mundo dessa corrente. Então, eles compraram os direitos, né? Ou então fizeram um acordo com o idealizador, enfim, não sei explicar, obviamente, os detalhes, mas eles que distribuem. Aí existe uma outra marca que, ao invés de fazer senoide, fez retangular e colocou o nome de BMAC. Burst Modulated Alternate Current. É uma corrente alternada por burst, sequencinha de pulso, modulado. E aí mudou esse detalhezinho e colocou como BMAC. E aí é como se fosse uma modificação aí da corrente Alce. Então você tem N possibilidades de correntes excitomotoras. Então essa questão que a corrente de média ela é mais profunda, porque quanto maior a frequência, menor a resistência, a impedância nos tecidos, no cálculo matemático, isso acontece. No cálculo matemático isso acontece. Mas na aplicabilidade clínica isso não faz grandes diferenças. Então, às vezes, o que eu quero que vocês entendam é que existem diferenças, mas que os pontos de coincidência são grandes. Então, por exemplo, quando a colega perguntou, tem subida, tem descida, tem sustentação, tem repouso? Claro, a russa e a Alce têm, a BMAC também. E essa questão da frequência, eu posso utilizar a mesma linha de raciocínio, frequências mais baixas para fibras vermelhas e mais altas para as fibras brancas? Pode, deve usar a mesma linha de raciocínio. Existe essa possibilidade para a mesma linha de raciocínio. Perguntas? Qual seria a diferença, então, de usar a corrente Alce, o Phase E a russa? As diferenças estão nas características físicas delas, mas a resposta vai ser a mesma. O jeito que elas estão, que a corrente foi modulada, O jeito que ela foi idealizada, né? Idealizada. Mas quimicamente, no final vai ser a mesma coisa, o mesmo efeito. Sim. Existem alguns trabalhos que falam que a corrente russa, na hora de gerar essa contratibilidade, tem um torque maior ou um recrutamento maior, mas isso não é unanimidade. Eu acho que ainda tem muito, né, para se estudar em relação às diferenças, mas eu quero que vocês se atentem a pontos de coincidência. Uma diferença básica é que a Phase é de baixa e que a russa e a Alce elas são de médias, com parâmetros diferentes. Na teoria, sim, o produto final é o mesmo. Tanto que você tem aparelhos de fabricantes que te oferecem a russa, a Alce e o Phase. Você pode optar por qualquer um dos três.
Talvez a preferência. Porque realmente para o paciente veja, pode mudar de um paciente para o outro. É mais ou menos igual uma caixa de bombom. Você tem vários bombons, mas você gosta mais de alguns do que de outros, né? E isso vale para o paciente e também para o terapeuta, também para o fisioterapeuta. Mas para a gente chega a gerar acho que a percepção do paciente, que eu pude perceber através dela, que seria o ponto mais que é melhor para definir usar uma ou outra corrente. Sim, sim, porque imagina o seguinte, se eu coloco todo mundo para fora dessa sala e eu faço de maneira cegada para vocês me dizerem, pego 2 aparelhos da mesma marca, ponho a Fez e a Russa e falo qual que é qual, é difícil você conseguir falar, olha, essa é o Fez, essa é a Russa ou essa é a corrente Alce, por exemplo, porque o produto final vai ser exatamente o mesmo. Tudo bem? Por fim, pois não. Em relação à fadiga, no músculo atrofiado, por exemplo, eu tenho que me atentar à frequência, usando exemplo a sua perna. Eu preciso me atentar à frequência pela questão da atrofia, alguma coisa do tipo, ou não necessariamente? Não, tem sim. Por exemplo, você poderia fazer um trabalho de 50 Hz comigo para baixo. Se eu estivesse atendendo o meu quadríceps, eu trabalharia com 50 Hz, entre 50 e 40. E conforme eu ia melhorando essa condição de força, de restabelecer força e trofismo, eu poderia ir aumentando essa frequência. Talvez, muito provavelmente, trabalhar com uma frequência mais alta ia favorecer uma fadigabilidade do meu ventre. Desconforto, fadiga, cansaço, inibição, talvez. Eu poderia fazer o dobro, mas eu não vejo como uma obrigatoriedade. Talvez, num primeiro momento, fazer um trabalho com menos repetições preveniria uma fadigabilidade. Mas eu posso usar tempos offs maiores, pensando em não favorecer uma fadigabilidade. Eu procuro trabalhar numa relação de 1 para 1, mas lógico, durante um atendimento, se o paciente chegar e falar, pô, eu tô percebendo que está fadigando, está cansando, a diminuição, eu estou vendo diminuição de resposta, ou mesmo visualmente eu percebo essa diminuição de resposta, nada me impede de aumentar esse tempo off. Essa é a linha de raciocínio. Tá bom? Mais alguma pergunta? Como que seria a colocação dos eletrodos com uma estimulação diafragmática? Eu não tenho experiência com eletroestimulação diafragmática, na minha área de atuação. Mas existem trabalhos que levam em consideração a raiz do nervo frênico, então ali nível de C3, C4, né? Aquela transição cérvico-torácica, e eletrodos relacionados no ponto aqui do processo xifoide do osso externo. Então, o que eu recomendo para os meus alunos quando eles querem fazer um estudo de caso ou eles querem fazer um trabalho? Para sempre se basear em alguma descrição de evidência, para escolher uma ou dois autores e optar pelo posicionamento. Mas isso é o mais comum, tá? Levar o nervo, a raiz do nervo e esses pontos próximos do processo xifoide. Mais alguma? Aqui e aqui, pois não. Quais seriam as contraindicações absolutas? As contraindicações absolutas estão relacionadas ao útero gravídico, posicionar no útero gravídico. Eu também levaria em consideração posicionar na região lombosacra por conta da inervação parasimpática para os músculos, para as vísceras pélvicas e abdominais baixas. No trajeto da artéria carótida, também é uma contraindicação absoluta por conta dos baroreceptores que podem ser estimulados. É uma artéria que está muito superficializada no seu trajeto. Marca-passo cardíaco implantado, eu não vejo como uma contraindicação absoluta, mas relativa na área cardíaca. E, obviamente, que eu também respeitaria muito, né, às vezes, a insegurança do paciente
em ter um marca-passo e não querer fazer ou se sentir receoso em fazer uma corrente elétrica terapêutica. Hoje os marca-passos eles são bem blindados, a corrente elétrica não desmagnetiza a bateria, diferente da onda eletromagnética do ondas curtas, que aí é uma contraindicação absoluta. Pensando em eletroestimulação neuromuscular, eu também verificaria a questão das deformidades num paciente que tem uma espasticidade e o fisioterapeuta queira utilizar para inibir o padrão espástico, então particularmente eu não recomendo. Então ele é um aparelho bem seguro. Trombose venosa profunda é uma contraindicação, mas na verdade é uma condição assintomática, né? E a gente se desconfiar, o paciente está tomando heparina ou fez um exame com ecodoppler recente, ficar atento com isso também, mas com trombose é contraindicação para tudo, vamos dizer assim, né? Pois não. Levando em consideração o tecido adiposo como uma barreira, preconiza-se algum tipo de modulação ou algum tipo de alteração na frequência? Na frequência não, mas tentar aumentar a largura de pulso. Então, por exemplo, eu já tive casos que eu fui eletroestimular quadríceps de pacientes que fizeram cirurgias bariátricas e que perderam muito peso num tempo curto e não consegui resposta. Tá? Já aconteceu 2 vezes assim, que está muito bem claro na lembrança. Você vai, trabalha a largura de pulso, não tetaniza e a pessoa não tolera o desconforto da corrente. Então aí o problema mesmo é pele e tecido adiposo, né? Que acaba atuando como um resistor ali naquele momento bastante importante. Mas já teve ao contrário também, pacientes que tiveram PO de cirurgia bariátrica que responderam muito bem, tá bom? Então não é uma regra. Aconteceu de não responder com 2 casos, beleza? Por fim, existe um modo, na maioria das marcas, que ele é chamado de sincrônico ou recíproco. Então, a maioria das marcas tem lá um dispositivo para você escolher modo sincrônico ou modo recíproco. O que é o modo recíproco, que é conhecido também como alternado? Você pode trabalhar agonista e antagonista. Então, você coloca canal 1 nos extensores, canal 2 nos flexores e ele vai alternar automaticamente esses canais. E o sincrônico, ele trabalha com todos os canais ao mesmo tempo. E algumas marcas permitem uma modalidade ou um modo chamado de sequencial, que você pode colocar, por exemplo, os eletrodos de uma maneira contraplanar, vamos dizer assim, onde você pega de distal para proximal, como se fosse um bracelete, e a corrente liga o canal 1, liga o canal 2, depois o canal 3, depois o canal 4. Algumas marcas permitem que todos fiquem ligados, então ligou o 1, depois o 2, o primeiro fica ligado. Ligou o 3, 1 e o 3 está ligado, depois ligou o 4, 1, 2 e o 3 está ligado e mantém o 4 ligado. E algumas marcas vai desligando. Tá? Então é um modo chamado de sequencial. Então tem 3 opções: recíproco, alternado e sequencial. Tudo bem? O objetivo meu foi discutir as bases, mas de uma maneira que eu considero, vamos dizer assim, didática, para ficar de fácil entendimento. Lógico, a gente poderia marcar ou fazer algo mais baseado em evidências, mas às vezes sem essa base bem alicerçada, discutir evidência fica bastante complicado, né? Então eu espero que vocês consigam melhorar a qualidade do atendimento de vocês em relação à eletroestimulação, ou aqueles que têm um pouco mais de receio, comecem a se aventurar um pouquinho. É importante, acho que, fazer um treino, às vezes, também, para vocês irem se acostumando com as parametrizações, com os posicionamentos e até com as sensações. Porque o jeito que você aborda pode fazer a diferença. Eu percebo nas minhas aulas de pós que muitos fisioterapeutas não utilizam, às vezes, por receio mesmo. Como é muito desconfortável, eu não vou fazer, eu vou deixar de lado,
porque eu vou perder, me desgastar muito com essa questão da persuasão. Mas existe uma tendência, se você repetir e fazer várias vezes, ficar com mais habilidade nessa prescrição. Beleza? O meu e-mail, efilone, eu vou deixar o do conselho, tá? crefito3.org.br. Podem mandar, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Dia 13 de outubro, aqui no Maxud Plaza, tem um evento em comemoração aos 50 anos de regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional. É um evento que é do sistema Confito Crefito, gratuito para os profissionais. A gente tem liberado lotes para acadêmicos, então a gente vem soltando lotes, mas para os profissionais está aberto. Vai ser uma programação que vai abordar as diversas especialidades das áreas, né, da fisioterapia e da terapia ocupacional, e eu espero poder contar com a presença de vocês, né? O Conselho pretende aí fazer um evento bastante bacana. Acompanhem também as nossas redes sociais, meios de comunicação, podcast no Spotify, o resumo semanal, enfim. Nós estamos entrando aí no nosso 3º ano de gestão. Entramos agora no início no meio de setembro, e o objetivo, de fato, é procurar compartilhar com os profissionais aquele trabalho que é realizado no dia a dia, não só pelos conselheiros e pelos diretores, mas pelos colaboradores do Conselho. Então, fiquem à vontade também para críticas, sugestões de palestras e afins, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado.